Olá, meu nome é Francisco Carlos Freire e nesse vídeo veremos o assunto de aprendizado não supervisionado. Diferente das técnicas vistas até agora, no aprendizado não supervisionado, nós vamos aprender com dados não rotulados para poder definir a classe de novos dados. Dentro de ciência de dados, se nós separássemos só o aprendizado não supervisionado, nós teríamos diferentes linhas de pesquisa que trabalham com diferentes focos e técnicas. Entre elas podemos citar clusterização, detecção de anomalias e redução de dimensionalidade. No aprendizado supervisionado, os dados de treinamento possuem rótulos. Em um exemplo de classificação, com o problema de detectar doenças cardíacas, podemos ter um conjunto de dados históricos de pacientes com diferentes features, como, por exemplo, idade, sexo, pressão sanguínea e colesterol, e ter uma feature que define se esses pacientes já tiveram ou não paradas cardíacas. E a partir desses dados e das features que já existem nos dados coletados, nós podemos criar um modelo que indique se um novo paciente ele tem predisposição ou não a ter uma parada cardíaca. Então, no caso do aprendizado supervisionado, os rótulos são essenciais para criar os modelos. Em um outro exemplo de aprendizado supervisionado, nós também podemos ter problemas de regressão. Por exemplo, caso eu queira determinar o limite de crédito para empréstimo, mantendo uma categoria de features, eu poderia definir um valor de limite de crédito de acordo com aquelas features e a partir daí treinar um modelo que possa estimar um limite de crédito aceitável para um novo cliente. No aprendizado não supervisionado, que é o que vamos ver nesse vídeo, os dados de treinamento eles não possuem o rótulo que ajuda a guiar o modelo no treinamento. Diferente dos dois exemplos vistos anteriormente, de classificação e regressão, no aprendizado não supervisionado, os dados não possuem a feature rotulada, ou seja, eles não possuem o target. Nesse exemplo, nós poderíamos ter diferentes features e podemos definir diferentes problemas sem ter uma feature de rótulo. Como, por exemplo, podemos querer indicar se devemos fornecer financiamento ou não de acordo com essas features. Nós poderíamos separar esse conjunto em dois grupos. As pessoas que eu poderia fornecer financiamento de maneira imediata e outro grupo que eu teria um risco maior para fornecer esse financiamento. Então, nesses casos, de acordo com esse exemplo, uma pessoa mais velha, que já tem uma categoria profissional, uma quantidade de filhos maior, eu poderia criar um grupo de pessoas que eu forneceria financiamento com mais facilidade e outro grupo, não. No caso do nosso dado, uma pessoa estudante, mais nova, que ainda está no período de estudo, então seria mais arriscado fornecer um financiamento. Esse é só um exemplo de problemas. Nós podemos ter diferentes problemas utilizando os mesmos dados. Em muitas situações reais, nós temos que lidar justamente com esse tipo de dado, ou seja, dados que não possuem rótulos. Mas por que esses dados não possuem rótulos? Rotular um grande conjunto de dados, geralmente, pode custar muito tempo, esforço e dinheiro. Então, em muitas situações, o rótulo ele também não é necessário. E vamos querer apenas descobrir padrões de similaridade e diferença entre esses dados. Então, nós não precisamos do rótulo para guiar o nosso modelo de aprendizado. Outros exemplos reais de aprendizado não supervisionado, nós podemos ter o problema de sistemas de recomendação, que seriam o caso das ferramentas do Netflix, do Spotify, do Amazon Prime, que, de acordo com o seu histórico de filmes assistidos e gostados ou não, ele indica novos filmes. Também entra a parte de organização de produtos em lojas, ou seja, clientes que adquirem determinado produto e têm predisposição para adquirir outro produto, poderiam ficar localizados próximos dentro da loja, assim facilitando que a pessoa levasse os dois produtos ou, quando fosse comprar um produto, lembrasse do outro produto e dessa forma eu aumentaria minhas vendas. Também entra a parte de seguro,
eu poderia identificar as características de clientes que acionam sinistros com maior frequência e, de acordo com esses dados, definir um preço mais elevado ou mais baixo para um novo cliente que mantém as mesmas características. Um outro exemplo seria criar diferentes grupos de notícias, de acordo com as notícias publicadas na web. Como os dados são muito grandes, eu poderia identificar palavras similares em determinado tipo de notícia, como esporte, e eu poderia criar um grupo só de notícias de esporte e outro grupo só de notícias de outra categoria. Outro assunto muito importante também seria a parte de planejamento urbano. Eu poderia identificar grupos de casas conforme o valor, tipo e localização e fazer um planejamento para aquele grupo de casas. Além de outro exemplo da parte do sistema financeiro, eu poderia utilizar a parte de detecção de anomalias para tentar detectar fraudes de acordo com as transações financeiras, detectar quando uma transação estiver fora do padrão apreendido e fazer uma investigação mais aprofundada para detectar uma possível fraude. O nosso primeiro assunto de aprendizado não supervisionado é clusterização, ou seja, como nós podemos descobrir diferentes grupos de dados a partir das nossas features. Bom, o que é clusterização? Clusterização, basicamente, é o agrupamento em conjunto de dados utilizando similaridades baseadas nas características. Essas três palavras são muito importantes porque vai justamente definir o nosso problema. Nesse exemplo, como nós podemos separar esses 4 animais em diferentes grupos, de acordo com a sua similaridade e características? Um primeiro exemplo poderia ser os animais com bico e os animais sem bico. Ou seja, eu criei um agrupamento, um grupo dos animais com bico e outro grupo com os animais sem bico. Qual a similaridade que eu usei? O fato de ter ou não aquela característica, e a característica foi o bico. Então, dessa forma, eu construí 2 grupos diferentes, e quando eu entrasse um novo animal desconhecido, eu poderia verificar se ele possui aquela característica de ter ou não bico e classificar desses diferentes grupos. Outra forma de separar esse conjunto de animais poderia ser em ave e mamífero. Então, nesse caso, qual foi a similaridade que eu usei? Ser uma ave ou ser um mamífero? E a característica poderia ser, por exemplo, o fato de possuir pena ou não. Nesse problema, como vimos, nós podemos separar diferentes animais em diferentes tipos de grupo, ou seja, podemos criar diferentes tipos de grupo de acordo com a similaridade e as características que possuem os nossos dados. No próximo vídeo, nós vamos aprender o nosso primeiro algoritmo de aprendizado não supervisionado, o CAMINS. Espero vocês lá. Obrigado.